Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a essa aula. Meu nome é Paula Xavier, sou professora de redação do FX Concursos e nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre a estrutura da redação. Essa live de hoje, nós veremos apenas o início de tudo, porque não adianta nada a gente começar aqui como que faz a introdução, professora, como que faz o desenvolvimento, como que eu faço para... Não. A gente vai começar devagar, tá? Nós vamos começar entendendo primeiro a ideia do que é o texto dissertativo, argumentativo, e eu vou passar para vocês algumas informações que, embora óbvias, precisam também ser ditas, porque o óbvio também precisa ser dito, tá? E eu sempre parto do pressuposto de que meu aluno não sabe nada e eu preciso ensinar para ele tudo, certo? Desse modo, eu tenho a certeza de que eu estou construindo um conhecimento com você. Tudo bem? Então, talvez você está assistindo a essa aula agora, você já sabe isso aqui tudo. Mas lembre-se de que nós estamos construindo o conhecimento. Nós estamos subindo degraus. Então, pode ser que daqui a algumas aulas você já se veja aprendendo alguma coisa nova. E já ficarei muito feliz se isso começar a acontecer hoje, certo? Então vamos lá, vamos começar com a estrutura da redação. Texto dissertativo. Na língua portuguesa, nós temos alguns tipos de texto, que é o texto narrativo, o texto expositivo, o texto injuntivo, o texto descritivo. Cada um deles tem uma determinada função. E o texto dissertativo é aquele texto em que você vai colocar ali as suas ideias, você vai falar sobre alguma coisa, apresentando as suas ideias e os seus argumentos para defender aquele determinado ponto de vista. Então, né, a apresentação das ideias é algo crucial num texto dissertativo, tá? Você tem que expor as ideias e assim que as suas ideias ficam expostas, depois vocês vão entender direitinho o que são essas ideias. Você vai argumentar em cima delas. Professor, então as ideias é o tema? Não, não, não. A partir do tema, você vai tirar algumas ideias para falar, para dissertar, para escrever, tá? Para argumentar em cima do tema. Por exemplo, imagine aí que nós temos o seguinte tema. Pessoal, professora, já está dando bastante informação? Não, aqui a gente não enrola, aqui não tem enrolação, aqui a gente tem pouco tempo e do pouco tempo a gente faz assim uma explosão de conhecimento, tá? Então são 30 minutos de muito, muito, muito conhecimento, de muita, muita, muita informação. Então vamos lá. Então pega o caderno, anota tudo que você puder. Então, começando de novo. Apresentação das ideias. Vamos separar a ideia de tema aqui, só para você não se confundir nunca mais com isso, porque tema vai ser uma coisa, ideia e assunto, vou colocar até aqui, ó, assunto será outra. Lá na frente você vai entender por que que eu estou chamando ideia de assunto. Só uma forma didática mesmo, só para ficar mais fácil depois de separar uma coisa de outra coisa, certo? Então, imagine aí que o tema seja violência no esporte. Violência. Não, vamos especificar um pouco aqui mais. Violência sexual. Violência sexual no esporte. Ou, vamos lá, vou melhorar esse tema aqui. Caminhos para combater, caminhos para combater a violência sexual no esporte. Está aqui um tema muito bom. Isso aconteceu, assim, muito, né? Há uns anos aí, e pode ser que caia a qualquer momento em qualquer tema de redação, nem concurso, seja lá o que for, certo? Então, imagine aí, você tem esse tema. Você acha que você vai falar sobre tudo isso, todas as coisas, tudo que envolve essa complexidade de tema aí? Claro que não, porque dentro desse assunto geral, nós podemos falar sobre N situações, N situações. Então, por exemplo, dentro desse tema geral,
Eu poderia, por exemplo, falar do abuso de poder. Como assim, professor? O abuso de poder, lá no desenvolvimento, eu ia explicar que alguns técnicos, abusando do poder e da autoridade que têm sobre seus atletas, acabam sujeitando-os a determinadas atitudes, a determinados abusos. Vocês me entendem, certo? Então, abuso de poder estaria totalmente relacionado à violência sexual. E depois nós proporíamos alguns caminhos para se combater esse abuso, porque lembre-se de que o tema não é só violência sexual, não seria só esse o tema. Você não falaria apenas da violência sexual, mas caminhos para combatê-la. Então, é muito importante nós analisarmos os temas. Depois farei uma live com vocês, é, ensinando vocês a como ler o tema. Isso é muito importante, para não fugir. Fugir do tema, aí fica complicado o negócio. Pode fugir do tema, não. Então, abuso de poder. Tem também a vergonha. Tem também a vergonha em denunciar. Tem ou não tem? Não é fácil denunciar uma coisa dessas, não é? Então, poderia falar também acerca da vergonha em denunciar. Poderia falar também na culpa, né? Na culpa ou no sentimento de culpa, no sentimento de culpa que fica atrelada à pessoa que passa por uma situação aterrorizante como essa. Também poderíamos falar sobre a falta de fiscalização, a falta de fiscalização dentro desses órgãos para acompanhar a vida desses atletas, para que situações como essa não ocorram, certo? Então, olha só, poderia aqui fazer uma lista, mas vou parar por aqui. Veja, rapidamente nós encontramos aqui 4 possíveis assuntos para falarmos dentro do tema geral. Então, aqui nós temos o tema geral e aqui nós temos o quê? Assuntos específicos que estão atrelados ao tema geral. Dentro da sua redação, você vai falar sobre todos esses 4 assuntos específicos? Não, porque você não tem tempo para isso, nem linha, né? Não tem linha, não tem tempo, e muito menos linha. Você só tem 30 linhas. Professor, eu acho 30 linhas assim, muito. Eu fico aterrorizado quando eu olho para aquele papel que eu vejo ali 30 linhas. Não, depois que você tem aula com a gente, depois que você aprende um pouquinho mais, você vê que 30 linhas não são nada. Você precisaria de muito mais, mas a gente faz caber tudo sim em 30 linhas, porque quando você aprende, você só não tem o que colocar quando você não sabe o que escrever, como fazer, os passos a seguir, mas quando isso fica tudo muito bem estruturado, você começa a ver que 30 linhas realmente é muito pouco. Mas vamos lá. Vai falar sobre esses 4 temas? Não. Vai escolher apenas duas dessas ideias aí que você teve. E aí você fará a apresentação dessas ideias. Vamos falar então vamos escolher aqui o abuso de poder e a vergonha em denunciar. Isso aqui deixa para depois, para uma outra oportunidade. Não falaríamos disso caso o tema fosse esse. Não, vamos escolher. Falaremos sobre abuso de poder e vergonha em denunciar. Aí é que vem a tese. Nossa, professor, eu tenho trauma de tese, eu nunca entendo o que é tese. Talvez porque faltou só um pouquinho mais de didática, talvez, na hora de te ensinar. Porque tese é justamente a apresentação dessas ideias. Quais ideias? O abuso de poder, que você acabou de selecionar, e a vergonha em denunciar. Porque toda banca, ela exige do aluno, do candidato, organizar suas ideias e selecioná-las. Então, primeiro você interpreta o tema, interpretamos, tá? E caminhos para combater a violência. Não é só falar da violência sexual. Eu tenho depois que mostrar caminhos possíveis para combater isso. Mas primeiro vou falar da violência em si. Depois eu falo de como combater. Ok, beleza. Interpretei o tema. Agora vou organizar minhas ideias sobre o que eu poderia falar. Ah, eu poderia falar do abuso de poder, ou da vergonha em denunciar, do sentimento de culpa, da falta de fiscalização, enfim, não, tá. Vou escolher. Vou escolher falar sobre essas 2 ideias. O que você está fazendo? Você está selecionando, você está conversando com você mesmo.
Então, interpretei o tema, compreendi o tema, vou agora organizar as minhas ideias, vou selecionar, de modo que isso vai ficar muito bem estruturado lá na hora de eu escrever, de você escrever. Então, quando você seleciona as ideias que você irá apresentar para o corretor, olha, corretor, dentro desse tema geral, falarei sobre essas duas ideias. Isso aqui é a tese. Quando você apresenta as ideias, isso é a tese. Depois, lá na frente, que nós teremos uma live apenas sobre tese, eu vou dar para vocês alguns modelos prontinhos, lindos, tá? Maravilhosos, para você apresentar a sua tese de forma magnífica, tá? Magnífica. Então, quando você apresenta a sua tese, que serão esses dois assuntos aí que nós escolhemos, ou quaisquer outros, tá? Que você escolha, você irá fazer a defesa. A defesa de quê? Do seu ponto de vista, você vai mostrar, então, para o corretor acerca do abuso de poder e como que esse abuso de poder contribui para a violência sexual. Você vai trazer argumentos, fundamentação, e eu vou estar tudo isso para você depois num passo a passo minucioso. Teremos uma aula apenas sobre fundamentação, outra aula apenas sobre argumentação. É uma coisa de cada vez, um degrau de cada vez. Então não desespera, não. A gente vai chegar lá, tá? E aí, quando você vai fazer a defesa do ponto de vista, que você precisa de fazer o quê? Eu acabei de falar. Você precisa trazer argumentos, você precisa trazer fundamentação, que no momento propício falarei detalhadamente sobre cada um desses tópicos aí. Mas argumento é justamente aquilo que você pensa sobre o assunto e você não vai, claro, colocar isso em primeira pessoa, porque texto dissertativo nunca vai ser escrito em primeira pessoa. Você não vai, nunca vai colocar, por exemplo, eu, primeira pessoa do singular. Há situações em que você pode sim usar a primeira pessoa do plural, nós, mas eu não gosto, particularmente não gosto. Prefiro que você utilize a terceira pessoa do singular, desculpa, a terceira pessoa, porque isso fica sempre muito mais impessoal, tá? Mais impessoal, e é muito bom isso num texto dissertativo, a impessoalidade, quando você não é visto lá como um participante, mas você é visto como alguém que está falando sobre determinado assunto, aquilo se torna quase que uma verdade, né? Quase que uma verdade questionável. Essa é a ideia. Por quê? Para que você convença o leitor do seu ponto de vista. Então, você está defendendo as suas ideias, mostrando o seu ponto de vista, por meio de quê? De argumentos e de fundamentação. O que é fundamentação? Quando você traz alguém de fora para mostrar, ou para fundamentar, ou para dar autoridade. Fundamentação tem tudo a ver com autoridade, tá? É como se como não, né? Nós não temos autoridade só para falar, falar, falar. Nós não temos autoridade para falar que algo é certo ou errado, vamos dizer assim, dentro do texto dissertativo. Então, a gente precisa trazer alguém que possa dar base para que nós possamos fundamentar nossa argumentação através da autoridade dessa pessoa que não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma pessoa, sim, um filósofo, um sociólogo, pode ser um deputado, pode ser um governador, pode ser uma celebridade até, pode ser um médico, pode ser um professor famoso, muito conhecido, ou pode ser um livro, ou um documentário, ou um filme, ou uma música, pode, uma pesquisa, claro, são fundamentações. Tudo isso para quê? Para que seu texto fique forte. Com um texto forte, com a argumentação forte, você vai alcançar o seu objetivo, que é qual? Convencer o leitor do seu ponto de vista, certo? E o que vai ser avaliado na sua prova? A sua prova, a sua redação, ela vai ser avaliada no que diz respeito à norma culta. O seu texto ele tem que ser escrito na norma padrão, ele tem que atender todas as regras gramaticais, tá? De crase, de regência, transitividade, né, que está bem atrelado aí à regência, vírgula, acentuação, translineação silábica, que é separar a sílaba bonitinho, tudo, tudo, tá? A gramática, ela te cobra tudo, inclusive o uso de palavras
cultas, uma boa seleção vocabular. Você não pode usar gírias, você não pode usar estrangeirismos, tá? Neologismos, palavras novas inventadas agora, recente, não pode. Você tem que seguir ali o padrão da língua portuguesa, tradição mesmo, tá? Além disso, é avaliar também o tema. Lembra que eu acabei de falar que nós precisamos, e faremos até uma live sobre isso, nós precisamos compreender e interpretar bem o tema para que não haja fuga temática, certo? Precisamos também ter coerência. O avaliador da sua redação, o corretor, ele vai verificar se há coerência ali nos seus argumentos, se tem lógica, se tem uma sequência. O corretor, ele percebe se o aluno sabe onde está e aonde quer chegar. Fica visível isso no seu texto. E a coerência também, ela diz muito respeito ao seguinte, tem uma síndrome que eu gosto de falar, que é a síndrome do Kiko. O que será que ele quis dizer? Quem já assistiu ao Chaves sabe. O que será que ele quis dizer? Quando o corretor faz essa pergunta para a sua redação, para o seu texto, eita, que será que ele quis dizer aqui? Pronto, está perdendo ponto. Está perdendo ponto. Porque o seu texto ele tem que ser autoexplicativo. Você não estará lá para explicar para o corretor o que você quis dizer. Sabe aquele negócio de prova que o aluno fala assim, professor, mas eu escrevi uma coisa aqui na resposta que meu colega escreveu a mesma coisa. Aí o professor me dá aí, deixa eu olhar. Aí ele olha e fala, não, não. Ele disse uma coisa, você disse outra. Não, professora, aqui, mas eu quis dizer. Acabou. Você quis dizer, mas não disse. Então, a coerência está ligada a isso aí, a você ter ciência do que quer dizer e dizer exatamente aquilo com objetividade, uma relação lógica entre as ideias, sabendo onde você está e aonde você quer chegar. Você quer convencer o leitor de quê? Então, você vai usar argumentos estratégicos, fundamentação estratégica para chegar lá e mostrar aquilo que você selecionou lá no início. Não, eu quero mostrar isso, eu quero denunciar isso, eu quero ressaltar isso. Então, a gente vai trabalhar essa sequência de ideias aí. E isso é a coerência, que não é a mesma coisa de coesão, né? Coerência e coesão não são a mesma coisa. Coerência está ligada aí a essa seleção lógica das ideias, e a coesão está muito relacionada à coerência, por quê? Porque para você fazer a seleção lógica das ideias e você colocar aquilo ali dentro de uma lógica coerente, você precisa de conectivos. Por exemplo, se você quer concluir uma ideia, você e está no momento de concluir, é coerente que você conclua naquele momento, você precisa de um conectivo para introduzir essa conclusão. Portanto, então isso é coesão. Coesão é quando você utiliza os conectivos, é como se a coesão fosse o cimento e a coerência, os tijolos. Então, aqui está o seu material para trabalhar, a sua argumentação, a sua fundamentação, as suas ideias que você selecionou lá no início. Aqui está o material para você trabalhar. Mas sem o cimento, para ligar essas ideias aqui, não dá certo. Então, precisa do cimento. E o cimento é quem? O cimento são as conjunções, os pronomes, tá? Os sinônimos, os termos correlatos. O que é um termo correlato? É que você não precisa usar propriamente sinônimo o tempo inteiro. Você pode usar termos que naquele momento tornam-se sinônimos de alguma palavra, tá? Advérbios também são muito bem-vindos, certo? Então é isso. Coesão é o cimento que vai ligar. Ah, eu quero trazer uma ideia de oposição. Então, você vai usar quem? Conjunção de oposição, conjunção adversativa. No entanto, todavia, certo? É basicamente isso aí. E a tipologia textual, que é essa, exatamente essa que nós estamos estudando, que é o texto dissertativo. Você precisa entender que o texto dissertativo, argumentativo, você vai explanar sobre um determinado assunto e argumentar em cima dele ao mesmo tempo que faz a exposição das ideias, certo? Lembrando que o texto dissertativo, ele tem início, meio e fim, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o texto dissertativo, ele é um texto escrito em prosa. Tem gente que vai fazer uma redação
passa aí anos estudando para um concurso e está acostumado só a ver lá. Escreva um texto dissertativo. E aí, em determinado momento, a banca escreva um texto em prosa. Aí o aluno sai da chorando, porque eu estudei tudo, mas eu não estudei texto em prosa. Claro que você estudou, porque texto em prosa é o texto dissertativo também. O que é um texto em prosa? É um texto que não é escrito por meio de estrofes e versos, ou versos e estrofes. É um texto escrito em parágrafo. Prosa é um texto escrito em parágrafo, gente, só isso. Então, quando fala lá para você escrever um texto em prosa, está falando de escrever um texto utilizando parágrafos, não versos. Então, você não vai, por exemplo, começar aqui no meio da linha, né? Saltar linhas. Não, porque isso aqui é verso. Quando a poesia é escrita lá no meio, né? Da folha, ou até às vezes aqui no cantinho também, começa aqui no cantinho, com algumas letras de música, lá no letras.mus, né? Vem aqui no cantinho, salta-se a linha que é para separar o quê? Os versos das estrofes. Porque cada linha do poema é o verso, é chamado de verso, cada linha. E o conjunto de versos é chamado de quê? De estrofe. Você vai escrever um texto dissertativo nesse modelo? Claro que não. Você vai escrever um texto dissertativo utilizando parágrafos, porque é um texto em prosa. Então, você começa lá com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula, salta o espaçozinho aqui, ó, que é muito importante do parágrafo, tá? Deixa eu até apagar esse risquinho aqui. Então, você começa lá e vai até o final. Você não vai parar, por exemplo, aqui e começar na outra linha. A menos que aqui seja um ponto. Mas se não for um ponto, você vai até o final. E se aqui for um ponto, mas for um ponto de continuação, você vai continuar na mesma linha e vai até o final, tá? Você só vai mudar de linha e deixar esses espaços vazios caso seja o início de um novo parágrafo. Aí você pode mudar de linha sem problema nenhum. Aí você começa, tá? Vai sempre até o final da linha e sempre começa no início da outra margem. Tudo bem, gente? Combinado isso? Esse é básico, é muito básico, mas as pessoas erram. As pessoas não deixam espaço aqui para identificar os parágrafos. As pessoas elas param, elas começam aqui e terminam aqui, e aí a gente não entende o que que é isso. Para que isso? Outra coisa que as pessoas fazem, por exemplo, é deixar espaço enorme entre as palavras. Para que é isso? Não faz sentido, não pode, tá? Você deve deixar espaços mínimos, mínimos, que dê para você separar uma palavra de outra. Até porque você precisa de linhas, então você não vai ficar desperdiçando linha para depois lá no final falar, não tenho linha suficiente para terminar. Não tinha, mas olha o que você fez. Fora que o texto fica feio, né? Uma estética feia, o corretor já olha e fala, esse texto aqui não tá legal, não tá bacana. Então não vai perder ponto por bobeira assim, tá bom? E outra coisa muito importante também é você não fazer parágrafo frasal. O que é parágrafo frasal? Ah, não, lembrei lá que a professora Paula Xavier falou que eu preciso começar o parágrafo bonitinho, ó, saltei o espaço, vou escrever até o final, vou escrever minha introdução, olha que linda que tá ficando até o final. Não vou passar aqui, ó, porque o corretor não lê o que vem depois, não lê, não lê, tá? Se você passa daqui, ó, o corretor ele é preparado e orientado para não ler o que está aqui. Ele lê, mas ele não leva em consideração. Ou seja, a sua ideia termina aqui e começa aqui. Essa parte fica de fora. Fala para mim, você vai perder ponto onde? Coerência. Porque não vai ter coerência, não vai ter muita lógica porque palavras ficaram de fora. Então, isso é muito importante também. Não saia da linha, não saia, tá? Mas aí você vai lá escrevendo a sua introdução linda, maravilhosa, linda e coloca, ponto, terminei. O que que é isso? Terminou como? Um parágrafo composto de apenas um período? Professor, o que que é período? Já nem sei mais o que é período. Gente, período é uma frase com verbo. Uma frase com verbo. Então, olha só, tem verbo, é período. Pode ser chamado de frase também, mas é período, porque tem verbo, tá? É, e aí, o que é um período? Período é quando você começa com a letra maiúscula
e vai, 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 escreve, escreve, coloca um ponto. Começou com letra maiúscula, colocou um ponto final, isso é um período. Começou com outra letra maiúscula, escreveu, 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 colocou um ponto final, isso aqui é outro período. Então, período é quando você começa com letra maiúscula e coloca um ponto final. Dessa forma, se você faz o seu parágrafo assim, quantos pontos finais tem aqui? Um. Então, isso aqui é parágrafo frasal. É um parágrafo composto de uma única frase, de um único período. Não pode. Nós vamos ver e aprender depois quantos períodos deve haver em cada uma dessas partes aqui, ó, tá? Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Veremos isso passo a passo. Quantos períodos deve haver em cada um desses parágrafos aí, dessas partes da redação. Só para a gente finalizar a aula de hoje, isso aqui já vai estar bem claro na mente de vocês, por conta de toda a introdução que eu fiz até aqui. Como nós estávamos vendo agora, a redação ela é composta, né, o texto dissertativo é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aí todo mundo sabe. Mas nós temos que aprender algumas coisas mais detalhadas, que são simples também. Não é só introdução, desenvolvimento e conclusão, é você saber que a introdução ela será composta de um único parágrafo, a conclusão também terá apenas um único parágrafo, e apenas o desenvolvimento será composto de 2 parágrafos, certo? Então, quantos parágrafos haverá na sua redação? No total, 4 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Para separar o desenvolvimento, nós vamos chamar de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Para ficar mais tranquilo ainda, chamaremos de D1 e D2. Então, vamos lá. Na introdução, como eu já disse para vocês, você terá de fazer a apresentação da sua tese. E a tese você já aprendeu que são as suas ideias, é aquilo que você vai defender no seu texto. São os assuntos que você irá escolher dentro daquele tema geral. Lembra lá do abuso de poder e da vergonha em denunciar? Pois é. Então, aqui seria exatamente isso. Dentro da sua tese, nós vamos aprender isso depois detalhadamente, como introduzir a tese, que horas, professor, que a tese vem. Você falou que a introdução vai ser composta, será composta não apenas de um período. Então, quantos períodos? Já vou adiantar aqui para vocês que será composta de 3 a 4 períodos. Mas e onde que eu vou encaixar a tese? Nós vamos aprender, tá? Mas agora eu quero que você aprenda simplesmente isso, que a tese é o momento exato em que você apresenta os seus assuntos. Essa é a sua tese, essa é a sua defesa. É sobre isso que você irá falar. Falaríamos, se fosse o tema, aquele sobre o abuso de poder e sobre a vergonha em denunciar. Então tá aí, ó. A sua tese seria essa. E a sua tese seria apresentada onde? Na introdução. Você não vai lá na frente falar sobre o que você está falando, não. Você já começa a sua introdução, por isso que se chama introdução, tá? Você lança a isca, você lança o gancho, aí depois você puxa, tá? Qual é a isca que você está lançando? Os assuntos. Olha, corretor, falarei sobre isso e sobre isso no meu texto. O que você continuar lendo aí agora, você vai ver que eu vou seguir esse projeto. Eu tenho um projeto, tá? Eu tenho um projeto de texto. Depois eu ensinarei vocês a fazer projeto de texto, tá? Eu tenho um projeto de texto. Ninguém começa a construir uma casa do nada, porque sabe que vai ter prejuízo. Se você começar a escrever seu texto do nada, você terá prejuízo. Então você já faz um projeto, você já projeta. Lá no início, entendi o tema. Agora, sobre o que eu poderia falar dentro desse tema aqui, sobre esses assuntos aqui. Então, escolherei 2. Pronto, seu projeto já está começando a ser feito, tá bom? E depois que você escolhe os seus assuntos, você falará, olha só, dentro do D1 você falará sobre quem? Do assunto 1. E dentro do D2 você falará sobre quem? Sobre o assunto 2. Só. Aqui você falaria apenas do abuso de poder e aqui você falaria apenas da vergonha em denunciar. Só. Tá? Quando chegasse na conclusão, você proporia uma solução, uma maneira de minimizar esse problema. Não precisa solucionar, porque às vezes não dá para solucionar. Tanto que se fosse tão fácil, já teria tido uma solução.
mas você vai propor uma minimização, uma suavização desses problemas. Sobre quais problemas? De outros? Não, exatamente dos mesmos que você estava falando no seu texto inteiro, do abuso de poder e da vergonha em denunciar. Então, você vai propor uma solução ou intervenção dentro disso aqui, ó. Como que você pode minimizar o abuso de poder? Seriam os caminhos, né? Os caminhos para erradicar. E aí, como que você poderia propor alguma coisa para diminuir essa vergonha em denunciar, para colocar, fomentar aí essa coragem em denunciar? É aí que você faria, desculpa. É aqui dentro da conclusão que você faria isso. Então, a conclusão é a hora de você retomar os assuntos, propondo ali soluções para ele. Certo, pessoal? É isso. Por hoje é só. E na próxima aula nós falaremos sobre apenas a introdução, tá? Que será composta aí de 3 a 4 períodos. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato aí com os nossos administradores, perguntar, que aí sempre na próxima aula, na próxima live, eu posso tirar essas dúvidas antes da gente começar. Tira aí uns 5, 10 minutinhos para tirar dúvidas, tudo bem? Aí sempre vai ficando muito dinâmico. Tem dúvida? Fala. Ou então já deixa aí no chat, que durante a aula mesmo tem dúvida? Deixa aí no chat, que aí depois o pessoal, a equipe vai ler e eu posso finalizar a aula tirando aí algumas dúvidas também, dá certo, do jeito que for melhor para vocês. Tudo bem? É isso. Espero ter contribuído um pouco e até a próxima. Um beijo.